É incrível parar para pensar como uma única estrutura gramatical, escrita em grego antigo há uns 2000 anos, conseguiu gerar séculos de debate intenso e dar origem a duas teologias inteiramente diferentes. É fascinante ver como uma frase tão pequena pode mudar de ponta cabeça a compreensão de um texto milenar. O poder da tradução é realmente gigantesco e pequenos detalhes linguísticos podem literalmente alterar o curso da história de maneiras que a gente nem imagina. E isso nos leva direto ao centro do nosso debate. Existe uma discrepância histórica fortíssima aqui. Olha só, por séculos a tradução histórica e ortodoxa do primeiro versículo do Evangelho de João foi lida como o Verbo era Deus. Só que, lá em 1950, com a publicação da tradução do Novo Mundo pelas Testemunhas de Jeová, uma leitura bem diferente foi apresentada. A palavra era um Deus. Essa diferença não é só um detalhezinho semântico, de jeito nenhum. Ela estabelece o nosso mistério central de hoje. Como o mesmíssimo texto-fonte pode resultar em leituras tão divergentes assim? Então, vamos mergulhar de cabeça no mistério de João 1:1, gramática, história e o Logos. O objetivo desta nossa análise de hoje é investigar esse texto de uma forma 100% imparcial, usando o método histórico-gramatical. A ideia é deixar de lado qualquer paixão ideológica e olhar puramente para as regras da linguagem e para o contexto da época em que tudo isso foi escrito. Para garantir que a gente seja super preciso nessa investigação, a nossa base são fontes acadêmicas e as regras bem estritas da exegese, como aquelas discutidas na Revista Teológica Pneuma. A intenção aqui é desenterrar os fatos de um jeito totalmente neutro, observando o que o texto original realmente dizia para os seus primeiros leitores, sem tomar nenhum partido teológico. Parte 1. O mistério da tradução. Aqui a gente tem a frase original em grego. As duas primeiras partes, que dizem "no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus", são praticamente um consenso entre todos os tradutores. A controvérsia inteira, o grande X da questão, gira em torno da terceira cláusula, "kai teleios en o logos", ou seja, e Deus era a palavra. O segredo desse mistério está todinho no uso específico dos artigos nessa pequena parte da frase. Para conseguir decifrar isso, a gente precisa entender uma diferença que é absolutamente crucial entre o português e o grego antigo. No nosso idioma, a gente depende demais da ordem das palavras para saber quem faz o quê. O sujeito vem primeiro, depois o verbo, depois o objeto. Mas o grego koiné, ele funciona de um jeito totalmente diferente. Ele não fica engessado pela ordem das palavras. Em vez disso, ele depende inteiramente de sufixos, sabe aquelas terminações do final das palavras, para indicar a função delas na frase. Parte 2. Decifrando o grego koiné. A forma como os substantivos gregos se comportam é muito legal. Eles mudam de forma dependendo do seu caso. A gente vai focar em dois principais aqui. O caso nominativo, que termina ali em os e identifica de cara quem é o sujeito da frase, e o caso acusativo, que termina em on e identifica o objeto direto. Compreender essas terminações é, sem dúvida, a chave mestra para a gente conseguir ler o texto do jeitinho que os antigos faziam. Com essa regrinha na cabeça, a gente nota logo uma tensão gramatical naquela terceira cláusula de João 1. A palavra logos, que é a palavra ou o verbo, tem o artigo definido o, que significa o. Só que a palavra theos, que é Deus, não tem o artigo definido antes dela. Seguindo uma lógica bem simples, essa ausência do artigo leva alguns tradutores a interpretarem a palavra de uma forma indefinida, o que acaba gerando a tradução um Deus. Parece um argumento perfeito fechado, certo? Mas a gramática grega tem muito mais camadas do que parece. Para testar essa lógica, a gente pode usar o versículo de João 1,6 como uma espécie de grupo de controle. O texto diz que houve um homem enviado de Deus, no caso, o João. A palavra grega usada para Deus aqui, theo, também não tem um artigo definido. Mas olha só que detalhe importantíssimo. Todas as traduções, absolutamente todas, concordam que a palavra se refere ao Deus definitivo, o Criador, e não a um Deus. Ou seja, a simples ausência do artigo não significa automaticamente que o substantivo é indefinido. É o contexto gramatical que realmente dita as regras. E é exatamente isso que ilustra de forma brilhante a resolução do nosso mistério. Na frase de João 1:1, a gente tem dois substantivos, no caso nominativo, que são ligados pelo verbo era, que é um verbo de ligação. Existe uma regra chamada nominativo predicativo, que diz o seguinte: para a gente saber quem é o sujeito, tem que procurar a palavra que está com o artigo definido. Nesse caso, é o logos. A outra palavra, theos, perde o artigo de propósito. Mas por quê?
justamente para se tornar o predicativo. Isso significa que a palavra Deus está ali descrevendo a natureza íntima e essencial do sujeito logos. A própria gramática nos diz que o verbo era Deus em sua essência. Parte 3. A origem do logos. Para o público grego e helenístico daquela época, a grande maravilha é que logos não era só uma palavra comum para verbo ou discurso. Era um conceito filosófico incrivelmente denso, carregado de um significado quase místico, que já vinha sendo debatido e refinado há muito tempo, bem antes do evangelho sequer ser escrito. Isso fica muito claro quando a gente olha para a perspectiva histórica. Dá até para mapear essa evolução fascinante através da história. Heráclito começou usando o termo como um princípio organizador do universo. Mais para frente, os estoicos viam o logos como a razão universal que governava a natureza de forma inabalável. O platonismo, por sua vez, tratava isso como um ideal inteligível, lá no mundo perfeito das ideias. E no primeiro século, o filósofo judeu Fílon de Alexandria juntou a filosofia com o judaísmo, vendo o logos como um intermediário divino entre Deus e o mundo. Então, o palco conceitual já estava totalmente montado. Mas o texto não traz só essa bagagem grega, não. Tem um contraste belíssimo acontecendo aqui. Enquanto o logos grego era visto como uma razão universal bem abstrata, a mentalidade hebraica do Antigo Testamento tinha o conceito de dabar. Dabar é revelação ativa e falada de Yahweh, aquela voz criativa que traz ordem ao caos, como a gente vê lá em Gênesis. Ao escolher usar a palavra logos, o texto conecta de um jeito magistral aquela busca filosófica grega pela razão com a poderosa palavra criadora hebraica. Parte 4. O Verbo habitou entre nós. O ponto alto de tudo isso, a grande combinação, está na frase famosa de João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pessoal, essa afirmação foi um choque absoluto na época. A filosofia platônica e gnóstica acreditava firmemente que a matéria física, a carne, eram coisas ruins, imperfeitas e que só o espírito era puro. Então, declarar que o eterno Logos, aquela razão universal divina, se tornou carne humana e material, isso simplesmente quebrou o paradigma filosófico daquele tempo. E o que é ainda mais incrível é a escolha das palavras aqui. O verbo que eles usaram para dizer que o verbo habitou entre nós é eskenosen. Literalmente, isso significa armar uma tenda ou tabernacular. Isso não está aí à toa. Cria uma conexão direta e totalmente proposital com o conceito hebraico fundamental do Antigo Testamento. Assim como o antigo tabernáculo abrigava a glória e a presença de Deus durante a jornada do povo no deserto, os leitores antigos entendiam a mensagem na mesma hora. O Verbo encarnado se tornou o novo e perfeito tabernáculo da presença divina aqui na Terra. O Criador não era mais apenas um princípio distante. Ele literalmente montou a sua tenda no meio da realidade material humana. Quando a gente junta todas essas peças, surge um quadro incrivelmente rico. Através daquelas regrinhas estritas de gramática, a gente descobre que o logos é o sujeito da frase. Através da filosofia, a gente vê o ideal grego de razão universal ganhando forma. Pelo pensamento hebraico, a gente percebe a palavra criativa entrando em ação. E, teologicamente, a gente testemunha essa ideia abstrata se tornando uma realidade física. Essa análise profunda da linguagem e do contexto realmente valida a complexidade majestosa desse prólogo, costurando fios que pareciam isolados em uma tapeçaria coesa e espetacular. Chegando ao fim nessa nossa exploração, fica aquela provocação para a gente pensar. Quando desvendamos essas regras gramaticais e os contextos culturais do passado, dá para perceber que absolutamente nada em um texto dessa magnitude foi colocado ali por acaso. Cada sufixozinho, cada artigo omitido carrega um peso histórico e filosófico tremendo. O que mais será que essas camadas ocultas das línguas antigas têm para nos ensinar sobre os textos que moldaram o nosso mundo? Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até o nosso próximo mergulho.